Olá, vamos conversar um pouquinho? Então, só lembrando que esse canal tem o objetivo de relatar a minha experiência dentro da Organização de Jeová, porque eu fui testemunha de Jeová durante mais de uma década e servi como pioneira regular durante esse tempo, então eu tenho experiência de sobra para falar sobre isso. E se você se interessa pelos bastidores da torre, sinta-se à vontade. Se isso não for do seu interesse, você pode procurar algo mais agradável para você. Bem, ainda voltando naquela questão do que aconteceu na congregação, eu falei no outro vídeo coisas importantes e daqui em diante eu vou relatar como que eu fiz para começar o meu despertar ali dentro. Bem, depois de tudo que aconteceu com aquele ancião, aquela situação, também houve a situação das minhas colegas de campo, as pioneiras com quem eu trabalhava com frequência, elas se mudarem para outros estados. E eu fiquei sem as minhas companhias mais agradáveis ali dentro, que faziam o tempo passar mais rápido. Então eu tive que me adaptar à nova rotina, uma nova pessoa. E porque pioneiro consegue fazer o serviço com outro pioneiro. Você até consegue trabalhar sozinho, mas é bem cansativo e desanimador você trabalhar sozinho no serviço de campo. E perigoso também. Então é sempre bom sair de dois, para que você possa ter uma companhia para conversar, para te ajudar. Bem, lembra daquela irmã que se tornou meu braço direito? Então, ela era uma senhora casada, tinha filhos, uma pioneira zelosa. Então, eu me apeguei a ela para que pudéssemos assim cumprir nosso ministério. E passamos a ter uma amizade bem achegada, passamos a ter uma rotina bem puxada, porque eu passava mais tempo com ela do que em casa. Nós íamos para o testemunho informal, para a saída de campo, para as revisitas, para os estudos, para o testemunho de telefone, testemunho de carta, todo tipo de testemunho possível estávamos nós lá. E o interessante dessa irmã é que ela tinha muitas boas qualidades e a gente tinha uma amizade bem achegada, eu frequentava a casa dela e eu conhecia a família e a gente tinha momentos muito engraçados, a gente ria, a gente trocava informações, jogava a conversa fora, sabe? Aquelas pessoas que você vai na casa e toma um café e fica papeando. Preparávamos estudos junto, fazíamos pesquisas, chegávamos aí até no mercado, ela me acompanhava no médico. Então era uma amizade bem intensa. O convívio da gente era diário. E eu só não sabia que ela tinha uma personalidade um pouco difícil, porque eu só percebi isso com o tempo. Porque ela se mostrou muito controladora e ela era o tipo da pessoa que queria controlar tudo. O jeito que eu me vestia, o jeito que eu me arrumava, o jeito que eu falava com as pessoas, como eu falava com as pessoas. Às vezes ela falava assim: você precisa mudar o seu jeito de falar, você é muito grossa. Quando fala com as pessoas é muito objetiva, tem que ser mais mansa, mais delicada. E eu ouvia aquilo e respeitava a opinião dela. E achava às vezes até que ela estava certa, apesar de saber que eu era bem objetiva com as pessoas, porque eu ouvia as pessoas se abrindo. Quando você vai no estudo, a pessoa geralmente ela se abre, ela conta coisas que às vezes pode assustar você. E eu dava a minha opinião sobre o assunto, mas nunca tive nenhuma situação constrangedora, sabe? Quando você fala e a pessoa aceita o que você falou e até te agradece, porque muitas vezes as outras pessoas não têm coragem de dizer aquilo para ela e é justamente aquilo que ela precisa para fazer a mudança. Então ela se incomodava com isso, desse jeito que eu tenho de lidar com as pessoas, por mais diferente que elas sejam. E cada um tem um dom diferente, cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as circunstâncias, com as pessoas. Mas isso incomodava bastante ela, porque o que parecia ser bruto para ela era funcional para as pessoas. E as pessoas continuavam sendo
respeitosas comigo, continuavam conversando, se aproximavam mais, queriam a minha amizade e se sentiam ainda mais à vontade para falar as coisas. Então, isso incomodava bastante ela, porque ela não era assim, ela era uma pessoa mais fechada, mais séria. E ela sempre vivia falando sobre isso. Outro ponto também é que ela sempre falava para mim: você precisa falar com os anciões, porque eles não têm bola de cristal para saber o que se passa com você. E eu pensava: por que eu vou ficar perguntando coisas para os anciões sem necessidade? E eu não tenho necessidade de ficar questionando eles sem motivo. Eu não preciso disso. E outro fato é que ela sempre falava as coisas de um tom negativo. Sabe aquela pessoa que sempre vai achar um motivo para te criticar de alguma coisa? Numa brincadeirinha, num comentário inconveniente. E sempre com muita educação, sempre com aquele ar de superioridade. Então, mas também havia uma coisa, porque eu também não podia reclamar. Toda vez que eu pensasse em reclamar de alguma coisa, ela sempre virava para mim e dizia: você não precisa reclamar, você tem uma vida boa. Todo mundo tem problemas, não é só você. Você não precisa reclamar. Pare com isso. E então isso era uma coisa constante, era uma coisa diária. Sempre as alfinetadas. Era uma pessoa que conseguia colocar você para baixo com muita facilidade. Então, ainda há outras situações de críticas que eu não vou mencionar aqui, mas você deve imaginar que as pessoas geralmente fazem com a gente e deixam a gente para baixo. E esse para baixo, para quem já estava de saco cheio da organização, de saco cheio daquele lugar, daquelas pessoas, me jogou para onde? Pro fundo do poço. Fundo do poço esse que eu já conhecia de outras épocas e da qual eu pensei que ia ficar lá por um bom tempo, mas eu tinha duas opções: ou eu saía, resolveria a questão, ou eu finalizaria aquilo de uma vez, se você me entende. E como eu já estava quase finalizando a situação, algo, vamos dizer assim, algo superior impediu, fizesse com que eu recobrasse o meu juízo e meu bom senso e fizesse eu me dar uma chance a mim mesmo. Porque foi um período bem difícil, bem complicado. Bem, ao buscar ajuda, eu pensei: como que eu vou fazer isso? Eu não podia ir no médico, um físico, um psicólogo, um psiquiatra. Eu tinha receio de alguém me ver. E também, se você vai marcar, é 6 meses. Se você marca, passa daqui a 6 meses, depois passa de mês em mês. Eu precisava de uma coisa diária, constante. E eu não queria passar com o médico TJ. Imagina, levar um sermão de um médico testemunho de Jeová. Ninguém merece. Também não poderia falar para ninguém o que eu estaria fazendo, porque ela iria querer me acompanhar e não ia dar muito certo. E eu pensei: tenho que arrumar um meio de fazer isso. E lembrei da internet. Só que a internet naquela época não era que nem hoje, que você consegue ter os médicos assim online por um preço mais acessível. Era uma coisa mais complicada de se fazer. Eu pensei: vou procurar os livros. E encontrei um livro chamado 12 Semanas para Mudar a Sua Vida, do Dr. Augusto Cury, o melhor psiquiatra do Brasil. Então eu pensei: esse homem tem as ferramentas que podem me ajudar. Vou ler esse livro. Que mal tem. Eu já li tantas coisas que deixariam as pessoas assustadas, que um livro a mais, um livro a menos não faria diferença. Só que esse livro você lê um capítulo por semana, e tinha as atividades que você tinha que aplicar e fazer um resumo e avaliar a situação. E eu achei aquilo muito interessante, porque era como se fosse um treinamento, um tratamento mesmo. E eu poderia fazer da minha casa. Ninguém iria saber. As pessoas só iriam ver os resultados com o tempo. Então eu gostei da ideia. Falei: eu vou tentar. Mal não vai me fazer. O máximo que pode acontecer é não ter resultado nenhum. Então eu li o livro. E já nas primeiras semanas eu já vi o resultado.
já mudou a minha perspectiva de realidade. Eu já tinha me encontrado novamente, já tinha voltado a ter o senso de organização pessoal, já tinha encontrado a clareza, já começava a ver brilho nas coisas, cor, que eu só via preto e branco. E aquele sentimento de inutilidade foi se passando e eu voltei a apreciar a vida, apreciar o belo, apreciar as coisas, agradecer e a ter coragem de buscar novas ferramentas para me ajudar. Eu pensei, se eu conseguir com esse livro aqui essas mudanças todas, então eu vou encontrar outro que possa me ajudar a melhorar mais. Então eu fui buscando mais informação, porque as pessoas começaram a perceber a mudança. Eu já estava diferente. Então eu encontrei um livro chamado O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Apesar das pessoas dizerem que é um livro difícil, é um livro técnico, para mim, aquele livro foi como se fosse uma escavadeira. Ele arrancou o concreto teocrático da minha cabeça de uma vez só. Mas não pense em você, que ele tirou as crenças teocráticas e eu saí saltitando, feliz e fui curtir a vida. Não. O que ele fez foi arrancar toda aquela sujeira teocrática durante um período de mais ou menos uns 6 meses, porque tinha exercícios, tinha mudanças de hábitos. Eu apliquei tudo que tinha no livro. Mudei minha rotina, mudei minha alimentação, comecei a fazer exercício, comecei a mudar os hábitos, a postura. E as pessoas perceberam a mudança. Eu estava diferente, era outra pessoa. Eu ganhei energia, ganhei disposição, ganhei alegria. E aquele livro, ao arrancar aquela crosta de crenças, ele fez coisas importantes. Ele abriu os meus olhos para enxergar as coisas ao redor. Ele melhorou os meus ouvidos porque eu comecei a prestar atenção no que as pessoas estavam falando. Comecei a analisar o comportamento das pessoas, as atitudes, a postura, coisa que eu não fazia antes, eu apenas aceitava. Então, eu acordei. A minha consciência despertou. Mas ela despertou naquele sentido. Ela acordou, abriu os olhos e olhou e falou: o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu entrei aqui? Sabe? E não pense você que foi uma coisa fácil. Não, não foi. Foi como quando a pessoa fala pra você assim: a minha casa tá suja. E aí você vai lá e abre a porta e vê a quantidade da sujeira que você tem que limpar. Aí você pensa: puxa, você falou que estava suja, mas você não disse o quanto estava sujo, o quanto vai demorar para fazer a limpeza. Foi isso que aquele livro fez na minha cabeça, com relação às crenças teocráticas que eu tinha e todas as outras coisas. Então eu pensei: puxa, tenho muito trabalho para fazer. Mas eu estava feliz, eu estava satisfeita. Eu comecei a voltar a fazer planos. Eu comecei a me sentir bem depois de muitos anos. E, de repente, a consciência deu aquele clique. Peraí, como assim você tá bem? Você mudou a sua vida, você tá satisfeita, você tá fazendo planos, você conseguiu fazer as mudanças, mas pera, não foi dentro da teocracia que você conseguiu isso. Não foi com conteúdo teocrático que você conseguiu fazer isso. Não foi por meio das orações que você fez isso. Nem de algum conselho espiritual. Não. Foi através de 2 livros de pessoas que nem cristãos verdadeiros eram. Porque eles não eram testemunhas de Jeová. Então eu pensei: como assim? Eu levei mais de uma década dentro da organização buscando essas ferramentas, buscando
essa satisfação, esse equilíbrio, essa paz espiritual, esse encontro com o verdadeiro. E eu não tive. Eu vim receber isso de duas pessoas estranhas do mundo, mundanas. Isso, como? Como assim? Não pode. Não pode. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar que eu estou bem? Que eu tenho satisfação? Que eu tenho alegria? Sem ser dentro do conteúdo teocrático? Porque dentro da cabeça de uma testemunha de Jeová, a sua alegria, a sua disposição, a sua felicidade tem que ser baseada dentro do conteúdo cristão, teocrático, do alimento fornecido pelo escravo fiel e discreto naquela época. Então, eu fiquei pensando, e agora? Como que eu vou explicar isso? Eu não podia falar isso para minha amiga teocrática. Ela ia me passar um sabão e depois ia me dedurar para os anciãos. E eu ia levar outra bronca e não ia prestar. Porque a minha consciência estava acordada. Só que ela não tinha retomado ainda as rédeas da situação. Eu já conseguia ver as coisas. Eu comecei a prestar atenção na atitude dela e vi que o comportamento dela não era uma coisa saudável. E que não é porque ela era uma pessoa ruim, mas porque ela também precisava de ajuda para mudar a postura dela e a atitude dela. Entende? E aí você começa a ver que as pessoas, elas falavam coisas, mas não aplicavam no dia a dia aquilo. Elas não correspondiam ao que elas mesmas diziam que devia ser. Aí você vai dizer, mas em todo lugar é assim. As pessoas, elas não são verdadeiramente o que elas querem. Tá, mas eu estava dentro da organização de Jeová. Eu estava dentro de uma organização que jura de pé junto que tem a verdade absoluta que conduz as pessoas à vida eterna. Que me venderam a ideia de que eu estaria num paraíso espiritual. Que aquele conteúdo todinho teocrático vinha da fonte do Espírito Santo. Entendeu a diferença? Então, eu não podia questionar o material, o alimento fornecido pelo escravo. Porque me diziam que o alimento fornecido pelo escravo era um alimento espiritual vindo da fonte de Jeová. E aquilo era a verdade. Então, como assim era a verdade se aquela verdade não me ajudava a ser uma pessoa melhor? Aquela verdade não me ajudava a me sentir confortável. Não que a gente não tenha problemas, todo mundo tem problemas. Só que quando você tem a verdade das coisas, você sabe lidar com ela de melhor maneira. Você não se desespera, você não faz drama sobre as coisas, porque você sabe a realidade dela, da vida. Entende? Você passa pelas dificuldades com entendimento, porque foi isso que o Cristo veio fazer aqui, nos dar o conhecimento para que nós pudéssemos chegar até a fonte, até Deus da melhor maneira possível. Ele não veio aqui dar o conhecimento para você ficar lamuriando, se queixando, se fazendo de vítima, de coitadinho. Entende? E era essa postura essa postura que a organização põe na cabeça das testemunhas de Jeová. Porque elas ficam esperando o fim do mundo, elas ficam esperando serem felizes no paraíso. Então, enquanto elas estão aqui na Terra, elas têm que suportar todas as coisas, todas as humilhações, todas as dificuldades, e elas não podem ser felizes aqui. Elas têm que ser felizes lá, que a felicidade delas está lá no paraíso, entende? Quando uma pessoa diz assim, eu sou feliz, eu estou de boa aqui no sistema, no mundo, ela é considerada uma pessoa que não é espiritual. Ela é uma pessoa que está se apegando às coisas materiais. Eu não sei se você conseguiu entender, porque esse é o pensamento de uma testemunha de Jeová.
ela não encara as coisas da mesma maneira que as pessoas de fora encaram. Para ela, todo o sofrimento que ela passa vai ser recompensado lá no futuro, no paraíso. Então ela não vai se empenhar para adquirir coisas boas nesta vida aqui. Ela vai querer sempre pensar lá no futuro, lá no paraíso. Entendeu? Então ela passa dificuldades aqui, ela suporta conflitos aqui, ela passa doenças aqui, porque ela vê as coisas lá no futuro. Entendeu? E eu não queria isso pra mim. Eu quero ser feliz agora, hoje. Eu não queria ser feliz no futuro, no novo mundo lá na frente. Não. Eu penso que Cristo veio, deu conhecimento para que você pudesse ter equilíbrio suficiente para enfrentar as dificuldades da vida, o suficiente para você chegar lá na frente e falar, puxa, fiz um bom trabalho, mas sem arrancar os cabelos. Entendeu? E esse tipo de pensamento não é um pensamento teocrático. Sei que parece um pouco confuso, mas esse é o pensamento das Testemunhas de Jeová com relação a isso. E como que eu iria explicar que eu estava feliz, estava me recuperando, estava me sentindo muito bem, que eu começava a ver alegria na vida, satisfação. Eu tinha problemas, como todo mundo tem, mas eu aprendi a lidar com eles de uma maneira positiva. Eu não ficava desejando o fim do mundo, até porque eu nunca acreditei no fim do mundo. Sempre pensei, se o mundo fosse acabar, vai morrer todo mundo. Então, o que adianta? Pensava sempre que Deus não ia ser tão cruel, capaz de criar um universo inteiro e depois acordar de mau humor e, eu vou destruir tudo e só as Testemunhas de Jeová que vai sobreviver. Não, porque eu sabia que não haviam só pessoas boas dentro da organização. Eu sempre soube que havia pessoas boas lá fora. Mas eu acreditava que aquilo que eu tinha aprendido dentro da organização era uma coisa importante, era uma coisa sagrada que eu devia respeitar. Porque eu acreditava que o conteúdo que vinha da fonte era um conteúdo espiritual vindo da fonte, seguido por inspiração divina. Eu ainda acreditava nisso, apesar de eu ter feito toda aquela mudança com os livros. Então ficou esse conflito na minha mente. Como que eu vou explicar? Porque as pessoas me perguntavam, nossa, você tá diferente. O que você fez? Você tá mais contente? Você mudou? Você é outra pessoa? E as pessoas pensavam assim, nossa, você ganhou uma designação para algum lugar? Você tá de relacionamento com alguém importante. Você ganhou alguma coisa. Era o pensamento deles dentro da organização. Entendeu? Aí eu sempre dava desculpas. Não, eu estou orando bastante, estou pesquisando, estou fazendo o meu melhor. Mas não podia explicar. Como que eu iria dizer para uma testemunha de Jeová que eu tinha descoberto que eu conseguia ser feliz sem a orientação do corpo governante, sem a orientação teocrática? Então eu primeiro tinha que entender aquilo, para depois tentar explicar para alguém. E esse conflito levou um bom tempo. Mesmo assim eu continuei com a minha rotina e aquele conhecimento que eu adquiri dos livros, eu comecei a aplicar no campo. Então eu não ia pro campo para pregar somente. Eu ia pro campo para incentivar as pessoas a fazer mudanças significativas na vida delas, pro bem. E isso acontecia também com aqueles que saíam no campo comigo, as irmãzinhas, os mais novos. Eu sempre incentivava eles, vocês têm que estudar, procurar alguma coisa para fazer da sua vida que você goste, um esporte, um hobby, e isso lá dentro não é aconselhável. O conselho é sempre, você tem que
aconselhar aos outros ao ministério a se tornarem pioneiros. Mas quando eu vi, eu já estava falando. Entende? Então as pessoas me observavam assim, meio de canto. Tipo, o que ela tá falando? Ela tem que incentivar eles às coisas espirituais, ao ministério de campo, a ir para Betel, a servir em alguma designação. E eu falava, não quero ir para designação nenhuma. Eu não quero ir para o meio do mato catequizar os índios novamente. Não é isso que eu quero. E quando eu via, já tinha falado. E aquilo foi se tornando cada vez mais intenso, porque quando tinha alguém doente, eu ia lá e incentivava a pessoa a melhora. Quando via alguém triste, eu ia lá e eu ficava ouvindo as lamúrias e incentivava a pessoa a ficar melhor. Então, eu passei a ser aquela pessoa que ajudava as pessoas pro bem. E ali dentro não é uma coisa legal você fazer isso. Por mais estranho que pareça. Por quê? Porque você não pode ficar bem no mundo de Satanás, você tem que ficar bem no novo mundo de Deus. Entendeu? Então, aí os olhares, os fuxicos foram aumentando. E eu sempre ouvi a minha amiga de campo dizendo, você está estranha, está diferente. Lá vem você com essas conversas aí. Você tem que incentivar eles ao ministério, sempre ao serviço de campo. Eu falava, não estou fazendo isso? Eu falo para eles, eles têm que ler as matérias, têm que buscar a orientação divina. Mas também eles têm que cuidar, pensar no futuro. Eles não podem ficar esperando o Armagedon, vai que o Armagedon demore mais um pouquinho. E o que eles vão fazer da vida? Eles precisam de um trabalho, precisam de ter conhecimento. Entendeu? E aí vai chegar uma parte que eu vou continuar nas minhas pesquisas e vou ler um terceiro livro muito importante, que esse sim será a cereja do bolo, que vai trazer a luz para minha consciência, que já tinha acordado, só que não tinha pego a rédea da situação ainda. E aí quando ela pegar a rédea, né, quando a minha consciência voltar a ser o centro do controle, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho pegou, porque eu passei da pessoa que era calminha, tranquila, para a pessoa que vai confrontar, né? E aí a coisa vai começar a ficar bem diferente. Mas aí eu vou contar depois, no próximo vídeo, para esse não ficar muito longo. Não sei se você me entendeu, espero que sim. Mas a gente conversa num outro momento, na próxima vez. Obrigado pela sua atenção e até mais.